Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Eu dei uma paradinha aqui numa pracinha aqui para fazer um vídeo rapidinho para vocês sobre um assunto assim que tem surgido bastante dúvida, embora pareça bem óbvio para mim, mas por ser profissional da área, acaba parecendo bem óbvio, mas tem surgido bastante dúvida, e aí eu quero explicar para vocês rapidinho do que se trata. Bom, o pessoal tem um medo tremendo de comer carboidrato, principalmente o pessoal que tem seguido aí bastante dieta low carb, os profissionais que falam de dieta low carb, médicos, Dai Ribeiro, alguns médicos que falam bastante sobre o assunto, e nada contra, tá? Eu quero deixar sempre claro que eu não sou contra a tipo de dieta nenhuma. Ela apenas tem a hora certa de ser aplicada no local certo, da maneira correta, tá? Então tem que observar isso aí. Bom, mas enfim, não é isso que eu tenho para falar. Falando de carboidrato e da mistura de carboidratos, tá? Você colocar 1, 2, 3 carboidratos no mesmo prato, na mesma refeição. Bom, primeiro que carboidrato não é um problema, tá? A gente precisa de carboidrato principalmente por conta da quantidade de fibra, de vitaminas e minerais. Quando a gente restringe o carboidrato, a gente restringe esses nutrientes. Obviamente que eu não estou falando de carboidrato de açúcar, carboidrato de farinhas brancas, não que você não possa comer também. É melhor que você dê prioridade para carboidratos fibrosos, carboidrato que tem bastante nutriente, fibras, vitaminas e minerais, tá? Mas você comer um pouquinho, um pãozinho branco, você comer um bolo, um doce, desde que isso não seja o principal das suas refeições, o principal de carboidrato, tá? É preciso que ele tem que ter um espaço sim dentro da sua dieta, porque isso faz parte de lazer, é importante, tá? Se você não gosta também não é nada obrigatório, tá, pessoal? Tem gente que come certinho, não come nada de farinha branca, não come nada de açúcar, mas é opção, a pessoa gosta de se alimentar desse jeito, então não tem problema nenhum, tá certo? Não é crítica a nenhum estilo, é a crítica para quem come só isso, aí sim, aí é ruim, tá certo? Bom, mas misturar os carboidratos, pode, sem problema nenhum, porque a gente precisa entender o que é o carboidrato, tá certo, pessoal? A gente precisa entender, vamos pensar aqui num prato com macarrão, arroz e batata, esses 3 carboidratos juntos. Qual seria o problema de um prato só com macarrão, ou só com batata, ou só com arroz? Qual seria o problema de você misturar os 3? Por que não tem problema? Por que não tem problema? Vamos explicar. A gente precisa entender primeiro o que é um carboidrato. Eu achei um matinho aqui, não é uma plantinha, é um matinho aqui, e eu vou tentar explicar para vocês aqui mais ou menos o que é um carboidrato nesse matinho que eu acabei de encontrar aqui na pracinha aqui. Esse talinho aqui, tá? Seria a ligação entre vários polímeros de glicose. Então o carboidrato ele nada mais é do que várias moléculas de glicose ligadas uma a outra. Aqui ó, uma molécula de glicose, outra molécula de glicose, outra molécula, outra, todas moléculas de glicose. Alguns carboidratos têm glicose e galactose, que seria no caso do leite. O carboidrato do leite, que é a lactose, é uma molécula de glicose, uma de galactose, uma de glicose, uma de galactose. Tá? No caso de fruta, é o açúcar. É uma molécula de glicose, uma molécula de frutose. Uma molécula de glicose, uma molécula de frutose. Tá certo? Então, essa diferença. Nós temos carboidrato onde só tem glicose, que é o caso do arroz, do pão, da batata, tá? Temos moléculas que têm glicose com frutose, que é o caso de frutas e açúcar branco, tá? Açúcar comum, açúcar de mesa, né? Temos o caso de frutas, que é frutose, glicose e glucose. Quando a gente come, a gente não absorve isso aqui. A gente não absorve esse carboidrato desse jeito. Ele é muito grande para ele ser absorvido, atravessar a barreira intestinal e cair na corrente sanguínea. A gente absorve moléculas simples, que é a glicose, a frutose ou a galactose, tá? Então o que precisa fazer? O que a digestão faz? A digestão faz isso aqui, ó. A digestão separa aqui, ó, a molécula de glicose, a molécula de frutose. Ela quebra essas ligações aqui que seguram essas moléculas. E ela fica uma molécula solta, uma glicose solta. Aí sim ela atravessa a barreira intestinal e cai na corrente sanguínea, tá certo? Então isso aqui é que é a substância de interesse, tá? A molécula de interesse, a glicose, tá certo? Bom, o que tem na batata, o que tem no arroz e o que tem no macarrão. E o que tem no pão, por exemplo, no pão branco. Tem glicose, tá? Tem um carboidrato, um amido, cheio de moléculas de glicose ligadas umas às outras. A hora que faz digestão, acontece isso aqui, ó.
a molécula de glicose fica solta. É isso aqui, ó. E aí ela atravessa a corrente sanguínea, ela atravessa a barreira intestinal, cai na corrente sanguínea e vai para fazer as funções dela ali nas células, tá certo? É levada até as células para fazer a função que ela tem que fazer. Então é isso. Então se você comer só arroz, você vai absorver glicose. Se você comer só pão, você vai absorver glicose. Se você comer só macarrão, você vai absorver glicose. Se você comer só batata, você vai absorver glicose, ok? Então, o teu corpo não entende isso, ele não entende essa separação, tá? Do que é glicose do macarrão, do que é glicose do pão, do que é glicose do arroz, seja branco ou integral, do que é glicose da batata, da mandioca, ele não entende isso, ele entende glicose, tá certo? Então você misturar um pouquinho de arroz, com um pouquinho de batata, com um pouquinho de macarrão e umas torradinhas, que diferença isso faz para o teu corpo? Nenhuma. Ele vai absorver glicose. Você tem que se preocupar com a quantidade, tá? Então você comer um pouquinho de arroz, um pouquinho de batata, um pouquinho de macarrão, uma torradinha, isso é melhor do que você comer um pratão de arroz. É menos... não é menos pior, depende da situação, tá? Pode ser menos pior, pode ser bom, porque isso depende de quantidade, depende do seu gasto energético, tá? Mas é isso aí que eu queria explicar pra vocês, beleza? O vídeo já tá com 6 minutos, quase 7, então é isso aí. Não importa, tá certo? Importa a quantidade, isso importa, beleza, galera? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Não se preocupe mais com isso, se preocupe com a quantidade, tá certo? Valeu, abraço, tchau!